Maravilha, então comecemos mais uma linha. A gente está continuando falando sobre a Raabe. A gente tinha visto aí a Raabe, né, nas outras aulas. A gente viu a visão cristã e agora está a visão dos rabinos aqui. Estamos quase acabando já esse livro aqui. Agora acho que os assuntos são mais legais, né, que falam das mulheres na Bíblia, então fica mais interessante aqui. Então, a gente tem aqui a Rab and the Rabbis. Rabbis aqui é os rabinos. Ué, por que será que tá da minha canetinha aqui? Sumiu no Zoom. Eu acho que tá no da Marcela e eu não sei mexer. Mas bora lá. Então, aqui tem a interpretação rabínica, né? Então, a interpretação rabínica aqui, ela elege uma simpatia aí pela Raabe. Porque ela foi forçada, por exemplo, aqui, ela está aqui, for Rabi, for maintaining that she had been forced into a life of sex trafficking as a child. Então, os rabinos estão defendendo que a Rabi, ela foi forçada a se prostituir quando ela era criança, então ela meio que foi traficada aí, né? Ela sofreu um tráfico sexual aí. Então, the proof for this surprising claim, então como fala, é uma afirmação assim surpreendente, né? Então, a prova disso é que she had heard the news about the Egyptians, the Medes, which happened 40 years earlier, né? Então, porque ela foi aí o Demis aí do Egito, ai, não consigo falar a palavra em português, me fugiu. O Demis. Que aconteceu 40 anos antes. Deixa eu só lembrar aqui. Nossa, mas tá uma beleza o meu dicionário. Eles mudam os dicionários, aí eu fico louca. Demise é falecimento, é essa palavra que eu estava tentando lembrar, falecimento. Que aconteceu 40 anos antes, né? Então, 40 anos antes que eles saíram do Egito. At that time, they surmised she must have been at least 10 years of age. Então, na época lá que eles saíram do Egito, né? Ela tinha mais ou menos aí 10 anos. E agora, at 50, aos 50, she was still working as a prostitute. Então, aos 50 anos, ela ainda estava trabalhando como uma prostituta. She owed her enduring career to her extraordinary beauty. Então, tudo isso se deu à sua beleza extraordinária, né? Devia ser muito linda. Então, the rabbis counted her among the foremost beautiful women who ever lived. Então, os rabinos falam que ela estava entre as 4 mulheres mais bonitas já passaram pela terra aí. The others being the matriarch Sara, as outras eram a Sara, né? A mulher do Davi, Abigail, e a rainha Esther. Interessante, né? A mulher do Davi, que é Abigail, ser uma das mais bonitas, igual a Batsheva, né? Então, a beleza da Rahab, né? The Rahab's beauty was so legendary, era tão era uma lenda, assim, era tão lendária que simplesmente ela repetir o nome dela 2 vezes would immediately bring sexual release. Se você falasse o nome dela 2 vezes, iria despertar desejos sexuais aí. Imagina. Ai, ai, ai. Interessante essa visão, né? Então, the spies seek her out because her fame had spread far and wide. Então, os espias procuraram a Rabi porque o nome dela era assim muito famosa, ela era muito famosa, né? Since every minister and the prince visited her. Isso é muito interessante. Cada ministro e príncipe já tinha visitado o quarto aí da Rabi, né? Já sabia quem era a Rabi. She was better informed than anyone else. Então, isso aqui também tem uma coisa política, né? Ela era mais bem informada do que todo mundo, porque príncipes, ministros, toda a política ali visitava a casa da Raabe, né?
So yet, God's fame aqui had also spread throughout the land. Então, também a fama de Deus, do Deus Yahvé aqui, né? Yahvé, entre aspas, né? Também se espalhou por toda a terra. In despite her extraordinary beauty, então, apesar da sua beleza extraordinária, os homens da terra tinham perdido a virilidade, junto com a sua coragem, de tanto ouvir dessa força extraordinária aqui de Deus, né? Então, os rabinos regarded Rab Utericine as the consummate affirmation of the power of Israel's God by a Gentile. Então, o que eles estão afirmando aqui? A Raabe, ela era gentia, né? Ela não era, ela não fazia parte do povo de Israel. Então, o que eles exaltam bastante aqui é porque ela exaltou o poder de Deus, sendo uma pessoa gentia, sendo uma pessoa que não era da tribo de Israel, né? Outdoing any other across the entire span of sacred scripture. Então, ela foi tão exaltada porque foi a que mais exaltou o poder de Deus, então ela também é muito conhecida como essa pessoa, de uma pessoa de fora, que reconheceu como esse Deus é tão grande. Então, por todas as escrituras, ela é exaltada por causa disso. Because she acknowledged the presence of their deity both in heaven and on the earth. Então, por que eles exaltam tanto ela assim? Porque ela reconhece a presença de Deus, dessa divindade divina de Deus, tanto no céu quanto na terra. Então, ela reconhece esse Deus de Israel, tanto no céu quanto na terra. They deemed Harab's statement to be even more radical than the profession by the Aramean general Naaman. Então, eles estão falando assim, essa confissão dela, da Raabe, dizer que Deus é o maior Deus no céu e na terra, ela é maior do que a confissão do Naaman. Não sei se você lembra do Naaman, mas o Naaman era aquele que era um general, que ele foi procurar, acho que o Eliseu, se eu não me engano. Tá aqui a referência no 2 Reis, de 5 a 15, aqui, capítulo 5, versículo 15. Que ele foi procurar o Eliseu e ele reconheceu, falou assim, não, Deus de Israel, ele é o Deus, né? Ele reconheceu isso. E ele foi curado de uma lepra por Eliseu, né? Mas ela falou assim, ó, a confissão de Rabi é maior do que essa confissão desse Naaman, que era o arameu aqui. Então, few contemporary biblical scholars would agree with the ancient sages on this point. Então, alguns estudiosos bíblicos contemporâneos, eles vão concordar com esses sábios neste ponto. The words of Naaman constitute one of the most sweeping monotheistic statements in the entire Bible. Então, o que está acontecendo aqui? Essa afirmação, essa confissão do Naaman, ela constitui uma das afirmações monoteísticas mais divulgadas na Bíblia inteira, né? Going far beyond Rabbi Monolateral's avowal. Então, indo além aí, né, da confissão monolátrica, de monolatria da Raabe. Então, eles estão falando assim, bom, as palavras do Naaman são mais importantes que a da Raabe. Yet, the rabbis gave pride of place to Rab instead of Naaman. Mas ainda assim, os rabinos, eles deram... eles se orgulharam aí, eles deram esse lugar para Raabe, né? Ao invés de Naaman. Eles falaram assim, não, Raabe é um pouquinho melhor do que o Naaman. And the reason for doing so was that this foreign general, então, a razão desses sábios terem falado que a confissão da Raabe foi maior do que a de Naaman é o seguinte, porque while revering their God, was not interested in becoming a member of their people. Então, assim, o Naaman, ele reconheceu Deus, mas, só um minutinho, Tânia, que o meu esposo está me gritando aqui, ó. Gritando de bola ainda. Eu falei que tem que dar um curso para a igreja de como chamar a esposa, como tratar a esposa. Só um minutinho, deixa eu falar com ele.
Então, aqui, voltando. Cadê que eu perdi? Ah, então o Naamã, ele fez a confissão, mas ele não estava interessado em se tornar um membro, ele não queria se converter, ele não queria ser um membro do povo de Israel, ele só reconheceu Deus como Deus. And the biblical account portrays him importing soil from Eretz Israel and placing it under the altar he built to God. Então, aqui, a passagem bíblica, ela conta aqui, né, ela retrata ele importando o solo da terra de Israel e colocando no altar que ele tinha construído para Deus. Então, essa reverência religiosa aqui, even exclusive to Israel's God, mesmo sendo exclusiva do Deus de Israel, sufficed neither for the biblical writers nor the rabbis. One needed to make a resolute and unswerving commitment to throw his or her lot in with the people of Israel. Então, assim, era uma reverência religiosa, exclusivamente do Deus de Israel, mas não era nem dos escritores e nem dos rabinos aqui, eles não concordavam muito com isso, né? Então, tinha que fazer uma unswerving commitment, então tinha que fazer um comprometimento, né, resoluto aí, to throw his or her lot. Esse lot aqui, na verdade, é um lugar, né? A gente já tinha visto assim, a lot, né? A lot é muito. Mas esse lot é um espaço, como se fosse um lote mesmo de um terreno, tá? Então, a Raabe, ela queria um lugar junto com o povo de Israel, ao contrário de Naamã. Naamã só pegou um pouquinho da terrinha lá e levou para o altar. A Raabe não, ela tomou o seu lugar no povo mesmo de Israel, né? Ela queria ser um membro do povo de Israel. Such is what Raabe does. Então, é o que ela faz. By hiding the spies, escondendo os espias aí, ela arrisca a vida dela fisicamente e ela demonstra uma aliança com essa nação. Então, ela se aliou a essa nação. Imagina, ela era uma estrangeira, não precisaria, né, ajudar os espias, mas ela reconheceu quem era o Deus de Israel e mais, ela queria fazer parte dessa nação. Então, ela performa essa ação aí num período incerto, né, que a gente não sabe exatamente, quando os israelitas aí had yet to win a battle against Canaan's superior forces and superby fortified cities. Por que estava um tempo incerto? Porque Israel não tinha fama ainda, né? Eles só tinham saído do Egito, o povo estava vivendo no deserto lá, nem era uma nação direito, né? Era só um povo ali que estava tentando sobreviver, eles nem tinham conquistado ainda Canaã. Então, os rabinos, eles interpretaram the concluding state. Então, eles concluíram o seguinte: She has continued to dwell in the midst of Israel until this day. Então, ela continuou habitando no meio de Israel até hoje. Então, aqui está nessa passagem bíblica aqui de Josué 6:25. To mean that she converted and became a righteous proselyte. Então, ela se converteu e se tornou uma prosélita ali, o proselitismo, né? Muito devota, vamos dizer assim. O righteous aí no sentido de right é direito, né? Righteous é um adjetivo aí para esse proselitismo, né? Então, ela se encaminhou na vida, vamos dizer assim. With most, if not all, the rights and obligation of Jews by birth. Então, ela tinha os direitos e as obrigações de um judeu de nascimento, mesmo patamar ali, ela estava no mesmo patamar de um judeu que tinha nascido mesmo, judeu, né? Então, Raabe is not mentioned elsewhere in scripture. Então, nas escrituras ali, né, no Taná, na Bíblia, ela não foi mais mencionada, só ali em Josué. Yet, the Jewish sages used Midrash to mine the biblical genealogies for traces of her descendants. Então, os sábios judeus, né, eles usaram o Midrash
para explicar aí a genealogia bíblica, para traçar assim, a genealogia bíblica dos descendentes da Raabe. In the process, they discovered that she is the ancestress of Israelite priests and the prophets. Olha que coisa interessante, né? Então, nesse processo de relatar isso aí no Midrash, eles descobriram que ela era uma ancestral dos israelitas, dos sacerdotes israelitas e dos profetas, incluindo Jeremias, Ezequiel e Hulda. So that even became Joshua's wife. Isso é muito interessante. E além disso, ela se tornou a esposa de Josué. Eu quando eu li isso, eu fiquei assim, que interessante. Na Bíblia a gente não sabe disso, né? Então, o Midrash é que vai explicar isso daí. In this way, they eliminated any doubt that the people of Israel fully embraced her in their fold. Então, dessa maneira, eles eliminaram qualquer dúvida que o povo de Israel poderia ter, que eles abraçaram mesmo a Raabe, né? Ela foi abraçada, ela foi envolvida no povo de Israel. Então, aqui a gente tem conversion and naturalization. Então, conversão e naturalização. Esse conversion e naturalization parece aqueles information, tudo com eixo, né? Parece o inglês fake aqui, né? Então, apesar, né, da identidade da Raabe ser uma gentia, ela gave her an advantage in Christian source. Então, isso foi uma vantagem aí nas fontes cristãs. It was naturally a problem for Jewish interpreters. E isso foi um problema para os intérpretes judaicos. Então, os membros de Israel decidiram primeiramente pela descendência, né? Então, eles escolheram aí, vamos explicar a Raabe pela sua descendência. Although this criterion may seem chauvinistic, what gave rise to it was not racial prejudice, but rather the perception that intermarriage severely undermined the effort to create a form of peoplehood that could survive the loss of statehood. Então, o que quer dizer aqui? Esse critério aí de pegar a Raabe pela descendência e tudo, pode parecer meio chauvinista. Esse chauvinista aqui é um sentido assim meio pejorativo, né? Pode ser meio... Então, poderia suscitar aí um pouquinho de preconceito racial, porque essa percepção aí do casamento entre gentios, né? Poderia, como fala, undermine, minar aí um pouco esse esforço de criar uma identidade do povo, né, que poderia sobreviver aí a um Estado de Israel. Eles estavam formando um Estado, formando uma nação, né, então isso poderia prejudicar a imagem de Israel, né. As long as one could take for granted the persistence of a powerful territory state, né, então, a gente tem a garantia aí da persistência de um Estado territorial forte, o casamento entre outras pessoas aí que não seja da nação, né? Esse intermarriage é casamento que não é da mesma nação aí. Would not pose much of a problem. Aqui nesse ponto não teria muita importância, né? And actually might benefit political alliances. E aqui poderia beneficiar alianças políticas, né? Political alliances. But after imperial armies, depois de exércitos imperiais aí crescerem, tomarem lugar, né? As fronteiras territoriais aí, eles tinham que fazer one had to do something to be a Jew. Então, as pessoas tinham que fazer alguma coisa para serem judeus. Então, antes era muito mais ideológico. A partir do momento que eles tinham um território mesmo, assim, né? Para você se tornar judeu, você tinha que fazer alguma coisa.
Enculturation of the nation's members in Israel collective memories, which fostered the formation of the biblical corpus, now assumed an unprecedented role in identity formation. Então, essa enculturação, foi absorvida essa cultura aí, né, dos membros das nações de Israel aí, dessas lembranças coletivas, elas formaram o corpus bíblico aí, né? E agora eles assumem um papel super importante na sua formação de identidade, né? Na formação da identidade do povo de Israel. And given the role of parents in enculturation education, matters surrounding marriage took a new importance. Então, a partir do momento que eu já tenho uma nação, que eu tenho um território, essa enculturação de outras nações aí, né, poderia surgir um problema, que poderia tomar uma importância muito grande. Então, tackling the problem of intermarriage, the proselytic Judean leader Nehemiah. Então, você lembra lá que em Neemias, ele condenava esse casamento de outras pessoas, né? Não, casamento. Tem que casar aqui dentro mesmo, não pode casar com outras pessoas, até que eles foram punidos. Tem uma passagem assim, né? Que o povo começou a casar com quem já estava na terra lá, que não era de Israel, e Neemias fez um escarcéu. Eu falei assim, não, tá errado isso aí, pode parar com esses casamentos, né? Então, isso foi muito condenado. Então, observe that the children of these mixed unions no longer knew how to speak Judean and Jewish. Então, qual que era a preocupação do Neemias? Por exemplo, se o povo de Israel que estava vindo lá, lembrando, qual é a época de Neemias, né? Neemias, o povo de Israel tinha ido para o exílio e estava voltando, então estava vendo levas para voltar aí na terra de Israel. E aí esse povo que estava voltando, estava casando com o povo da terra que já estava lá. Aí ele falou assim, olha, isso aí não vai dar certo, porque as crianças que estão nascendo não sabem nem falar o hebraico, né? O Jewish, o Judean Jewish aqui, né? Então, as an antidote to this problem of cultural literacy, então, como um antídoto aí para combater essa aculturação aí, né, esse esquecimento mesmo da cultura, né, as comunidades judaicas enacted strict measures against intermarriage. Eles falaram assim, tomaram medidas extremas aí, muito sérias, né, muito firmes, contra esses casamentos interraciais aí, né? Então, em Greco-Roman times, assim, no tempo dos greco-romanos, né, a identidade judaica came to be defined legally by birth. Então, ela foi legalmente reconhecida ou definida pelo nascimento. And later, specifically birth from a Jewish woman. E mais tarde, ele era reconhecido especificamente por uma mulher judaica. Então, sua identidade judaica vem pela mãe. Acho que é assim até hoje, né? All these developments were ultimately elicited and sustained by a realization that procreation and education were the most reliable means of fostering the growth of the Jewish people. Então, todas essas medidas, todos esses desenvolvimentos aí, eles foram sustentados para a realização da procriação e educação, que eram os meios mais confiáveis para se, como fala, para se fazer criar o povo povo judaico mesmo, the Jewish people. The Jewish people. Jewish people é o povo judaico aqui. Os judeus, né? What about non-Jewish? Então, e os não-judeus, que desejavam fazer parte aí dessa nação, né? The rabbis responded to this question by creating a ritual for conversion. Então, assim, eu quero fazer parte aí, eu quero me converter. Então, o que eu vou ter que fazer? Bom, tem um ritual de conversão. And when they did it, they studied the lives of such biblical figures as Jethro, Ruth and Rahab. Então, para eles fazerem esse ritual de conversão,
Eles foram buscar nas fontes aí de Jetro, Ruth e Raabe. Of course, the biblical accounts do not depict these figures converting to a religion such as Yahwism. Yahwism é uma expressão aqui que ele criou, né? Deixa eu ver que ele está aqui, ó. Acho que ele tem... Ah, não coloco aqui não. Mas é uma expressão, assim, tipo de cristianismo, né? Tem isso, ismo, então seria um iavismo. Eles não queriam formar esse judaísmo, né? esse ismo, não queria esse ismo aí. When the ancient sages spoke of conversion, então quando os sábios antigos, aí mais antigos, né, falavam sobre conversão, eles não queriam dizer an assent of faith or confession of belief followed by baptism, as in Christianity. Então, no cristianismo, para você se converter ao cristianismo, você precisa ser batizado, né? E precisa fazer uma confissão de fé. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, e aí eu sou batizado e sou aceita no cristianismo. Então, os rabinos aqui, os antigos, eles não queriam isso. True, they stipulated that the convert has to testify with a verbal declaration. Então, eles estipularam que quem queria se converter aqui tinha que fazer um atestado aí, né? Uma declaração verbal declaration, and be immersed in water. Tinha que ser imergido em água. But the procedure as a whole is more reminiscent of what we today call naturalization. Então, esse procedimento como um todo aí, ele é mais reminiscente do que hoje a gente chama de naturalização. The process by which one becomes a member of a political community. Então, esse é o processo pelo qual uma pessoa se torna um membro de uma comunidade política. Né? Então, não era uma questão muito mais ideológica, na verdade, era uma questão mais política, né? Porque eles tinham um território, eles tinham uma nação. Então, assim, não é só uma fé, é um pedaço de terra, é um território, né? Você vai fazer parte de uma comunidade. Então, the declaration that the Jewish convert makes is much more akin to the oaths of loyalty pronounced by citizens. Então, assim, essa declaração que os judeus fazem dessa conversão é muito mais do que você simplesmente fazer um voto de lealdade pronunciado aí pelos cidadãos, né? Por quê? By citizens of nation states, then to creeds seated by members of transnational communities of faith. Então, ele está falando assim, é muito mais do que você só participar da fé. Você vai fazer parte de uma comunidade. Whether it be the Christian church or the Muslim human. Então, ele está comparando aqui tanto com o cristianismo quanto o muçulmano, né? The convert, like the naturalized citizen. Então, essa conversão é uma naturalização política mesmo, você tem a cidadania, né, de um povo de Israel. Takes upon him or herself the obligation to abide fully by a code of laws. Então, assim, você está debaixo, você se submete a uma obrigação de habitar aí debaixo de um código de leis, né? E não só como é a religião, né? A gente tem as leis da religião. Não, mas não é só a religião. Você vai virar um cidadão, então, como cidadão, você tem que obedecer a certas leis, né? It also became customary by the first century Common Era to require male converts to undergo circumcision. Então, assim, além disso, né, desse costume aí, no primeiro século aqui da Era Comum, era requerido que os homens, né, que todos os machos ali, fizessem a circuncisão. This flesh ritual expresses the principle that one becomes a member of the people in a physical sense. Então, aqui, esse ritual da circuncisão é um princípio que você se torna um membro do povo ali no sentido físico, esse é físico, né?
In keeping with Israel's character as primarily a political, not cultic community. Então, esse ato físico que um homem faz, né, que é a circuncisão, ele tem um peso político. Por quê? Você está se comprometendo aí com o caráter e principalmente com a política e a comunidade de Israel. Não é só uma coisa de culto, de fé. Então, this continuity between the biblical accounts of outsiders joining Israel, então, essa coisa aí das pessoas de fora, né, se juntarem a Israel, por um lado, and the rabbis approach to conversion, por um lado, os rabinos aprovam essa conversão, e na outra, pivots on the issue of land and location. Então, existe a parte espiritual, mas existe a parte física. Então, a parte da terra e da localização. Então, não é só uma coisa que nem o cristianismo, né? Ah, tá, beleza, eu sou cristã. Ou sou muçulmano, eu sou isso, tá, é a minha fé. Não, mas Israel tem um outro peso. Não só isso, você também tem direito à terra, né? Então, Raabe, Jethro, and Ruth not only utter unambiguous statements about Israel God, but also, and more decisively, join themselves to the people of Israel in their national territory. Então, essas personalidades aqui, né, Raabe, o Jethro, a Ruth, eles não fizeram só uma confissão de que para o Deus de Israel, mas eles decisivamente se juntaram ao povo de Israel num território nacional. Então, remember that Naaman, in contrast to these respectable figures, stays in his country. Então, ao contrário disso, o Naaman, ele só fez uma confissão de fé. Mas ele não se juntou ao povo. Ele continuou no país dele lá. Ele só construiu um altar para Deus, num solo, né, com uma terrinha lá que ele levou da terra de Israel. Fez um altar lá, botou a terrinha lá, falou assim, esse é o Deus de Israel. Então, Rabbinic Judaism charts a new course. Então, os rabinos aí, judaicos, né, eles fizeram uma outra coisa, né, tomaram outro curso aí. Vamos ver aqui. Bom, aqui tá meio que dá uma repetida, né? Então, The Repentant Rab. Então, em contraste aqui com Ruth, a Raab, ela serviu como uma ilustração do poder e de arrependimento para os rabinos, né? According to their exposition, she belonged to a people about whom it was written, "You shall not save even one soul alive." Né? Então, aqui em Deuteronômio 20:16, a gente tem a referência. Então, de acordo com essa exposição, ela pertenceu a um povo que foi escrito lá, você não vai ser salvo, não vai ser deixado nenhuma alma viva, né? Porque a hora que os espias e o povo de Israel entrou lá, mataram todo mundo. Lá em Canaã, né? Voltando aí na história. But because she brought herself near, the date also brought her near. Então, porque ela se aproximou aí de Deus, Deus também se aproximou dela, né? If an exception was made in the case of this Canaanite, how much more will the Holy One be receptive to Israel, his beloved people, when they act in accordance with his will? Tá mais uma outra passagem bíblica, né? Se Deus fez isso com Raabe, imagina com o povo de Israel, né? Although Rahab's occupation as a harlot likely wouldn't have been a cause for consternation among the earliest biblical readers, então, assim, existia um problema. Rahab era uma prostituta, né? Mas isso não foi um problema para os leitores da Bíblia mais antiga aí. It began to elicit a problem in a culture that had been shaped by the spread of Hellenismo. Então, o que aconteceu? O fato dela ser uma prostituta tomou um peso maior nesse período, do período helenístico, né? Que isso foi tido como opróbio, opróbio, é isso mesmo as palavras? Da cultura, foi uma coisa ruim, né?
Então, the rabbis were confident that Rabi relinquished her life of harlotry once she became a member of Israel. Então, os rabinos eles tinham certeza que a partir do momento que a Rabi se converteu aí e foi para o judaísmo, né, para Israel, nem era judaísmo naquela época, né? Ela se tornou um membro da comunidade ali, ela largou aquela vida. Even this life was what had brought her to Israel in the first place. Por quê? O fato dela ter sido uma prostituta foi das causas que os espias foram atrás dela, em primeiro lugar. Se ela não fosse uma prostituta super influente, os espias nem tinham ido atrás dela, né? Então, she knew that the tidings of Israel's victories had zapped the Canaanites' strength because she had personally witnessed the shriveling effect of Israel's triumphs in their manhood. Então, porque ela reconheceu, ela sabia que as vitórias ali do povo de Israel contra as forças cananitas, né? Ela testemunhou aquilo, ela viu acontecer, né? Esse poder do povo de Israel. Então, depois de 40 anos de prostituição, she not only repented, ela não somente se arrependeu, but also demonstrated her solidarity with Israel by hiding the spies. Ela não só se arrependeu, como ela demonstrou a solidariedade com Israel por esconder os espias. As a reward for her deeds, então como um prêmio aí pelas suas ações, she was welcomed among the people of Israel. Então ela foi bem-vinda, ela foi, né, acolhida aí pelo povo de Israel. And as noted, the ancestors of many of the most important figures in the nation's history. E ela foi a ancestral aí de muitas importantes figuras na nação histórica de Israel. Whereas prostitution is never prescribed in biblical law, então assim, apesar aí da prostituição nunca ser proscrito na lei bíblica aí, later generations from the Greco-Roman period and thereafter condemned this profession. Antes desse período greco-romano, a prostituição não era condenada. Ela só foi condenada depois, né, nesse período greco-romano aqui. Suggesting that she was nothing other than an innkeeper or the proprietress of a tavern. Então, o povo aqui ainda tentou botar panos quentes, hein? Ele fala que ela era só uma proprietária de taverna aí, né? Aí tá comparando com essas tavernas, né? As tavernas antigamente, né? Só tinha muita prostituição e tal, sei lá, né? Então, while prostitution was widely accepted in the Greco-Roman world, prostitutes themselves were forbidden to marry and were banned from public ceremonies. Então, no período greco-romano aqui, a prostituição ela era amplamente aceita no mundo greco-romano, né? Mas as prostitutas mesmas, elas eram proibidas de se casar e elas eram banidas do público, né? Das cerimônias públicas, elas não podiam participar das cerimônias públicas. However, there's likely another reason why Josephus omits her title. Então, assim, Josephus, que a gente viu na outra aula lá, Josephus é aquele historiador, né, que tem ele é uma grande fonte extra-bíblica aí da história, né? Então, ele não dá esse título para ela aqui. Ele não fala que ela era essa prostituta, né? If Rabi is not a harlot, she cannot serve as an illustration of a repentant convert. Então, essa é a razão por que o Joseph omite aí o título dela, que a Rabi is not a harlot. Se a Rabi não foi uma prostituta, ela não pode servir como uma ilustração de arrependimento. And this serves Josephus' interest in filtrating out many of theological elements in the account. E aí, isso é a razão dele não falar que ela foi uma prostituta, porque ele não quer dar pano para manga ali, né? Ele não quer falar, ele quer filtrar aí os leitores dele dos elementos teológicos, ele quer se ater mais aos fatos, né?
ele não está interessado muito na teologia ali, né? Writing for non-Jewish audience, porque ele estava escrevendo para uma audiência que não era judaica. The historian eliminated Rahab's declarations about Israel's superior power. E ele também não falou que a Rahab fez essa declaração de que Deus, né, tinha um poder superior. Ele não escreveu sobre isso. In so doing, made it more palatable for his Roman readers, porque ele estava escrevendo para leitores romanos. Então, ele não estava interessado muito em teologia. Então, ele omitiu esse título de prostituta aí, omitiu aí que ela se arrependeu e omitiu que ela fez essa confissão de que Deus era o único Deus, né? Ele só falou assim, ela ajudou os espias. From Rahab to Paul. Então, the prototypical converting Christianity is the Apostle Paul. Então, aqui ele está fazendo uma comparação aqui da conversão do Paulo, né, no cristianismo. An individual who had made a name for himself by violently persecuting Christian communities before he was blinded by the light on the road to Damascus. Então, ela é um prototipo do Paulo. Então, quem que era Paulo, né? Paulo era um indivíduo que tinha o nome de ser um perseguidor violento das comunidades cristãs antes de ser ali cegado pela luz na estrada de Damasco, né? Ele teve um encontro com Deus ali, né? Então, after turning his life around, he quickly ascends to a position of authority in the early church. Então, depois disso, né, ele ascendeu rapidamente numa posição de autoridade na igreja cristã, aqui em Gálatas. E depois, na tradição cristã, ali no livro de Atos, né, ele meio que embelezou, né, esse relato aí, né, dessa perseguição. Ele perseguia, mas nossa, né, ele se converteu, né? Então, o alvo aqui, not least, to demonstrate that even an arch-enemy of the church with blood on his hand. Então, isso tudo aqui foi para demonstrar que mesmo um arqui-inimigo da igreja, com sangue nas mãos, could not only be forgiven, ele não poderia somente ser perdoado, but also rise to the highest ranks of leadership, mas também se erguer como num alto ranking aí de liderança, né? Então, não só se arrependeu, mas ele foi uma figura de autoridade, né? Vamos ver o que mais aqui. Então, Paul, the persecutor is the polar opposite of the Rahab, the prostitute. Então, Paulo, o perseguidor aqui, é um oposto da prostituta Rahab. Their stories are archetypal. Então, é um arquetípico aqui. Essas histórias são arquetípicas. Each for a new kind of community. Cada um para novo tipo de comunidade. The former, né? The former é esse aqui. The former é o Paulo. Paulo, né? Para uma comunidade transnacional da igreja. E a Rahab para uma comunidade nacional de Israel. Então, um está mais na fé e o outro está mais no território aqui, né? Então, faith is the means of which one enters the form. Então, a fé é o meio para o qual você entra na igreja. Enquanto que os atos de solidariedade e aliança são os testes de membresia para os judeus aqui, né? Como foi a Rahab. A Rahab, na verdade, ela não só falou, ela fez, né? These differences explains why Rahab, in contrast to Paul and Naaman, doesn't rule a record or violence against the people. Então, a diferença aqui explica porque a Rahab, em contraste com Paulo e Naaman, doesn't rule a record or violence. Ela não é gravado aí com atos de violência, né, contra o povo. Depois ela se junta a eles, né? Ela demonstra uma hospitalidade excepcional from the very beginning, desde o começo. Ela nunca foi hostil ao povo de Israel, ela sempre foi muito hospitaleira com o povo de Israel, né?
And when she's granted an honored place in the nation midst, então quando ela ganha assim esse nome, né, honorável aí no meio de Israel, the reason is not because she recognized the powers of Israel God. A razão não é porque ela reconhece que Deus, o poder de Deus, mas the inhabitants of Canaan do the same, as she divulges to the spy. Afinal, ela, entre os habitantes de Canaã, aí, eles fazem o mesmo. Ela divulga, ela dá informações aí para os espias. A special place of honor is awarded to her rather because she risks her life and the lives of her family for the nation. Então, a razão aqui, porque ela é tão importante que ela arriscou a vida dela e a vida da família dela para a nação de Israel. E depois ela seguiu ali, né, com as suas ações legais para ter essa proteção especial do povo de Israel. Então, imagina, né? Ela foi uma traidora aí de Canaã. Então, assim, mas o que ele quer dizer, assim, o seguinte, né? Na verdade, não é só você falar, você tem que fazer também, né? Então, since Rabi is an outsider to the covenant, então ela era uma estrangeira que participou da aliança aqui, these two sides are bifurcated. When she hangs the scarlet cord in her window, então ela tá falando aí, ela colocou aí o fio vermelho, né, na sua janela. Ela confiou que Israel manteria o pacto que ela tinha feito com os espias, e ela foi confiante ali no Deus de Israel, que o Deus de Israel iria conquistar Canaã, o povo de Israel iria conquistar Canaã. Então, ela botou uma super fé ali nesse povo, né? Então, this chapter has demonstrated the ways in which war commemoration as a political activity involved for theological purpose, informative Judaism and Christianity. Então, aqui ele está falando, esse capítulo, né, como se estivesse resumindo aqui, ele está falando como essas comemorações de guerra tiveram uma importância na atividade política e que envolveram também propósitos teológicos na formação tanto do judaísmo quanto do cristianismo, né? E aqui no capítulo 8, we turn our attention to the biblical account interpreted by these early readings. Então, a gente foi prestar atenção aí nesse capítulo sobre essa interpretação desses contos bíblicos aí. Então, our aim will be to understand the evolution of the Rabi story and the various functions it serves in the biblical narrative. Então, o propósito do autor é entender a evolução na história de Raabe, nas suas várias funções que serviram na narrativa bíblica. E aí? É isso. Aí aqui tem mais coisas da Raabe, né? E aí, o que você achou, Tânia? Gostou de saber da Raabe? Eu gostei. Interessante, Achei né? mais. Eu achei muito Eu achei interessante mais esse simples capítulo. também o texto. Agora fica mais fácil de entender, né? As influências aí, né? Tanto da formação do povo de Israel. Então ele está vendo, o autor ele se pega muito nisso, né? Então como esses fatos de guerra aí, essas guerras que aconteceram em Israel, formaram o povo de Israel, como isso foi tão importante na formação do povo de Israel, não só de Israel, mas também do cristianismo ali, que ele está pegando o cristianismo, né? Uhum. Maravilha. Deixa eu só parar aqui.